Prometi para vocês aqui, hoje no Jornal Jovem Pan, que a gente falaria um pouquinho sobre reforma tributária. E esse momento chegou. Ela seguiu para o Senado depois de aprovação na Câmara, só que muitos setores da economia continuam com dúvidas sobre como ficará a carga de impostos, já que a definição pode depender de ajustes e regulamentações. Sobre esse problema, a gente vai conversar agora com o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Deputado, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu acompanhei uma entrevista do senhor hoje e o senhor disse que tentaria um diálogo com o relator da proposta no Senado, o senador Omar Aziz. O que o senhor vai dizer para o senador Omar Aziz? Conta pra gente, o senhor pode? Bom, nós vamos conversar com o senador, que eu acho que o Senado teve mais tempo de refletir sobre o projeto. Uma das grandes críticas que se faz à aprovação do projeto foi a sua pressa na votação. A maioria dos deputados tomou conhecimento do texto meia hora antes do início da votação. Isso foi muito ruim, porque ninguém pôde fazer uma análise mais concreta do que estava acontecendo. Então, o que nós queremos agora é ver os problemas que estão acontecendo, essas simulações que foram feitas, para que a gente possa, inclusive na parte infraconstitucional, poder tentar ajustar. No nosso ver, a indústria saiu bem da reforma, porém, aquela parcela que mais emprega, onde a circulação de mercadoria, de serviços que mais atinge somente o pequeno empreendedor, nós somos presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, estou muito preocupado com isso, cerca de mais de 74% da mão de obra está no comércio e serviço, esses estão prejudicados. Então, quem está lá na ponta, alguns setores conseguiram colocar numa alíquota especial, que nós nem sabemos ainda qual vai ser na infraconstitucional, mas a grande parte de serviços é o que ficou mais prejudicado. Então, nós estamos muito preocupados com esse setor, que é o que mais emprega no país. Ô, deputado, quando o senhor fala que foi o mais prejudicado, o senhor está estimando, por exemplo, um aumento de quanto para quanto, atingindo esse setor ou profissionais liberais também? Hoje nós temos umas contas de, por exemplo, profissional liberal paga entre 11,35% e 13,5% mais ou menos de imposto. Estamos falando de uma alíquota de 25%. Puxa vida. Então, essa é a alíquota que se fala, mas já ouvi falar que pelas exceções que foram feitas, hoje, conversando com alguns especialistas, me disseram que já o governo já fala até em 28%. Então imagina o profissional liberal, um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo, seja lá qualquer profissional liberal, todas aquelas pessoas que estão lá na ponta prestando serviço, e nós temos nas cidades, principalmente, nas grandes cidades, uma prestação de serviço muito grande. Você imagina essas pessoas pagando em torno de 11%, 12%, passarem a pagar 25%, 26%, 27%. Isso vai chegar na ponta, vai chegar no trabalhador. Então, essa é a nossa preocupação. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse setor. Acho que a indústria, ela saiu bem, sai lá de 34%, 35% para 25%. Só que dificilmente esses 10% vai chegar aqui na ponta. Tá certo? Sim, deputado, então, essa é a nossa preocupação. Deputado, como é que o senhor votou nesse projeto na Câmara? Eu votei contrário, vou dizer. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: nós somos a favor de reforma. Nós somos reformistas. Eu acho que a pior coisa é não fazer nada. O problema é que eu não consigo votar no escuro. E como eu lhe falei, eu conheci a proposta às 19 horas e às 19h30 a votação começou. 140 páginas. O senhor teve meia hora para olhar a proposta? Isso, a proposta apareceu no plenário às 7 horas da noite, né, e às 7h30 já começamos a votar. A proposta tinha apresentado 2 dias antes, porém o relator fez muitas modificações, e essas modificações chegaram para nós meia hora antes da votação. E eu volto a dizer, talvez tenha sido a votação mais importante, não do ano, mas de toda essa legislatura. E eu acho que foi uma responsabilidade votar dessa maneira. Por isso que eu não sabia direito o que eu estava votando, porque não dava tempo de fazer essas simulações. E muitas coisas foram aparecendo, né? Você foi vendo depois alguns setores se mostrando preocupados porque apareceram modificações de última hora. Por exemplo, por um voto, no final, no destaque, não passou uma emenda que beneficiava apenas um estado do Nordeste por uma montadora chinesa. Então, nós não podemos fazer uma reforma tributária fazendo puxadinhos, né, ajustando aqui e ali. Então, essa foi a nossa preocupação. Quer dizer, nós somos a favor da reforma. Acho que o Senado agora vai ter esses 40 dias, talvez 50 dias, para analisar com bem cautela. E nós vamos conversar
já fizemos um convite ao seu relator para que a gente possa conversar na frente parlamentar do empreendedorismo, para que a gente possa ver uma alternativa, somente no setor de serviço e setor de comércio, que nós já temos até uma proposta. E qual seria essa proposta? Nós estamos trabalhando desde o ano passado com a desoneração da folha de pagamento. 17 setores já foram exonerados durante a pandemia, tiveram um excelente resultado, mostrou que é eficaz. Nós não podemos aceitar no Brasil, com quase 10 milhões de empregados, você cobrar imposto de quem emprega. Então, se nós conseguirmos pegar essa desoneração da folha e converter não só 17 setores, mas para toda a sociedade, os setores mais beneficiados seriam serviço e comércio, os que estão, na nossa ver, mais prejudicados com essa reforma. Então, você teria uma compensação aí. Então, seria já uma conversa para nós trabalharmos a infraconstitucional. Então, por isso que nós estamos querendo conversar, porque sem esse complemento da infraconstitucional, nós não podemos fazer conta, como nós falamos agora. Eu falei de uma alíquota de 25, que pode chegar a 28, mas nós não temos isso escrito, não temos isso no papel. Deputado, agora há pouco a gente trouxe uma reportagem aqui do Marcelo Matos mostrando que o setor de serviços estava reclamando bastante, inclusive o dono de uma hamburgueria dizendo que seria impossível ele conseguir manter a saúde do negócio dele, mesmo sendo um negócio já muito bem estabelecido, com uma carga tributária que sugasse tudo isso. E, no fim das contas, todas essas pessoas chegaram à definição de que pode ser que o consumidor final pague por isso, não só o trabalhador, mas também o consumidor final destes serviços. O senhor acredita nisso também? Eu não digo que pode ser, eu acho que vai ser. Tem certeza? Tenho certeza disso. Inclusive, vou dar um exemplo para você. Conversando com o meu amigo, que é o doutor João Galassi, que é da Abras, que conseguiu, numa grande negociação, zerar o imposto da cesta básica, que outra dizer, qual é essa cesta básica? Não temos na lei o que é, quantos produtos são, quais são os produtos. Mesmo assim, se você, mesmo não tendo imposto final, durante a cadeia da produção, até chegar na ponta lá no supermercado, da cesta básica, nós vamos ter aumento, porque qualquer serviço vai aumentar. Então, o serviço de transporte aumenta, serviço de vigilância do supermercado aumenta, serviço de limpeza do supermercado aumenta, serviço de transporte aumenta. Então, aumentando durante a cadeia, esse produto da cesta básica, apesar de não ser onerado no final, foi uma vitória realmente lá da Abras e da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, mas eu acho que defendeu apenas uma parte disso, mesmo assim, durante a cadeia ele vai ser onerado. Então essa é a nossa preocupação, porque o governo sempre falou que não haveria aumento de carga tributária, e que nós estamos vendo é que vai haver aumento de carga tributária, principalmente para serviço e comércio, e me preocupa ainda mais, porque o governo já fala numa segunda etapa, que é a reforma do imposto de renda, né, taxar lucros e dividendos, taxar fortunas, taxar a pensão, ou seja, a voracidade de arrecadação do governo está assustando um pouco. Deputado, eu queria aproveitar a participação do senhor aqui, porque agora há pouco a gente falou um pouco da polêmica envolvendo o deputado também do seu partido, e que agora talvez saia do seu partido, Yuri do Paredão, né? E principalmente por uma certa provocação que ele acabou fazendo ali nas redes sociais, elogiando inclusive o programa Desenrola, depois que o presidente do partido pediu que ele deixasse. Eu quero entender do senhor como que está a questão dentro do partido envolvendo negociações e articulações ou não com o governo, e principalmente as que levaram ao voto favorável ou contrário à reforma tributária. Olha, eu acho o seguinte, o PL é muito grande, o partido é o maior partido do Brasil hoje. E tem deputados que já estavam lá, inclusive antes do Bolsonaro entrar. Então, eu defendo que a gente tenha um diálogo com mais tranquilidade. Nesse caso da reforma tributária, nós tivemos uma reunião com o presidente Bolsonaro, se falou, alguns deputados solicitaram que o partido fechasse questão. O próprio presidente Bolsonaro disse que não aceitava fechar a questão, porque ele, quando esteve nos partidos, tinha liberdade de votar conforme a sua consciência. Sim. Não fechou questão a pedido do presidente Bolsonaro. Então, esse fato não pode levar à cassação de ninguém, porque o PL não fechou questão. Agora, quanto a algum deputado, nós somos um partido de oposição, a nossa definição é de oposição. Quando nós vemos um deputado aliado ao governo, aliado nas ações do governo, participando de ações do governo, aí eu acho que o Conselho de Ética deve trabalhar, mas é caso a caso. Volto a dizer, nós não estamos um partido é um partido que começou com o Bolsonaro, que nasceu com o Bolsonaro, como naquela época o PSL. Não, o PL é mais antigo do que o Bolsonaro,
Então você tem gente ali que se elegeu por causa do Bolsonaro, com o Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, e teve gente que praticamente o Bolsonaro. Então, tem que ter muita cautela para que a gente possa abrigar a todas essas facetas que existem dentro do PL. Deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, obrigado, viu, por nos atender e responder a todas as nossas perguntas. À disposição sempre de você. Muito obrigado. Até a próxima.